Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Anti-Podcast no ar, o podcast da Anti-Research. Hoje a gente está com o Victor Stabile, amigo meu e CEO da Liber e um dos fundadores da Refúgio Bitcoin, para conversar sobre um tema que vai ser cada vez mais relevante, cada vez mais importante nesse futuro, que é o real digital. E aí o real digital, com um nome mais amplo, são CBDCs no mundo como um todo. E para contextualizar isso, a gente também vai falar das características do Bitcoin e como elas diferem dessas características do CBDCs e do real digital, sendo mais específico. Então, primeiramente, pô, bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo seu tempo. Se apresenta para a galera, assim, fala um pouco quem é você, qual é a sua trajetória pré-Bitcoin, como você descobriu o Bitcoin. Tipo, se apresenta bem para a galera aí, por favor. Legal. Bom, eu que agradeço aí o convite, sempre muito legal bater esse tipo de papo. E só fazendo uma correção aqui, não sou mais CEO da Liber, fui fundador da empresa e Uhum. CEO até ano passado, mas desde a fusão que a gente passou aí com umas outras empresas, não estou mais nessa posição. Mas indo já para a primeira pergunta, né, de um pouco da história, como que eu cheguei aqui no Bitcoin. Foi por volta de 2015, eu acompanhava muito lá Hacker News, né, as notícias lá do Y Combinator, e alguém postou lá o paper do Bitcoin. Eu já tinha ouvido falar, né, alguns comentários, mídia, né, acho que por conta até da Silk Road, que eu acho que era dessa época lá que prenderam o Ross, mas nunca tinha parado para entender o que era de fato, né? E aí quando eu vi lá no Hacker News, abri o PDF e li, e aquele negócio, assim, explodiu minha mente, né? Eu ainda não tinha, né, obviamente, entendido todas as consequências, mas sabe quando você percebe que é algo importante que de fato não existia antes e que tem muitas consequências, mas você ainda não consegue prever todas. Então foi um pouco disso. Eu sempre brinco que eu vou ficando a cada ano mais bullish, e isso é bem claro, porque eu lembro quando eu conheci o Bitcoin, comecei a aprofundar naquilo, né, pô, o problema que resolvia do dinheiro. Eu tinha uma tese inicial de que o concorrente do Bitcoin era o ouro, né, e achava que, pô, o sucesso do Bitcoin era chegar em, sei lá, 10% do market cap do ouro, ia ser já muita coisa, né? Só que aí quando eu fui começar a entender um pouco mais, né, de macroeconomia, né, e fui ver que de fato o ouro hoje já é muito pouco usado, né? Então, quando a gente pensa em reserva de valor, está muito mais em títulos públicos, em ações, em prêmio monetário de imóveis, em outros ativos, né, outras classes de ativos muito maior que o ouro. E aí eu todo ano ia entendendo um pouco melhor isso e pegando minhas expectativas e aumentando. É, Nunca trabalhei, né, diretamente com Bitcoin, mas sempre acompanhei aí no meu tempo livre. E curiosamente, né, eu hoje, né, trabalho no mercado financeiro com uma fintech, e eu conheci o Bitcoin antes de conhecer o Legacy, né? Geralmente é o contrário, a pessoa conhece o Legacy e depois conhece o Bitcoin, mas fui conhecer o Legacy só em 2017, quando eu comecei a Liber, então por 2 anos eu só conheci o Bitcoin. E aí também fui vendo cada vez mais os problemas do sistema atual e como que o Bitcoin era uma solução muito mais elegante para vários desses problemas, problemas esses que não estão nem tentando ser resolvidos no Legacy, né? Então isso também acho interessante, não é como se estivessem tentando resolver. Então acho que isso é um pouco do resumo aí desse tempo. E você comentou também da Refúgio Bitcoin, é uma loja que, né, eu apoio lá como investidor, então eu queria ter alguns produtos relacionados a Bitcoin, e só que era muito trabalhoso eu mandar fazer só para mim. E aí, como a Iana já queria montar um e-commerce, já tinha um e-commerce de semijoias na época, eu consegui convencer ela a fazer um com esses artigos relacionados a Bitcoin que eu queria, e acabei financiando esse negócio para comprar o estoque. E aí, como investidor, virou uma forma de comprar Bitcoin sem KYC, né? Porque é o que eu invisto em estoque, depois vira Bitcoin, já que metade das vendas da loja é em Bitcoin. Então, é uma forma de eu comprar Bitcoin fora de corretora. Perfeito, já vem limpo, né? Muito melhor. Cara, uma coisa que na sua explicação inicial me chamou a atenção, vou fazer duas perguntas sobre isso antes da gente entrar mais no tema específico da pauta. A primeira é, você comentou que você leu o white paper e entendeu de cara quando você leu e já entendeu a importância disso. Qual formação você tem para esse tipo de compreensão chegar tão rápido? Porque geralmente o pessoal conhece o Bitcoin de outra forma, né, via trade, e não reconhece o valor de cara porque não vê essa parte fundamental. Mas mesmo muita gente que vê a parte fundamental não está pronto para entender o que ela significa.
Ah, bacana. Eu acho que tem a ver mesmo com o meu background, porque eu até antes de fazer faculdade já aprendi a programar sozinho com uns 15 anos. Então, a parte mais de computação, programação, isso era uma coisa que eu já entendia. E eu estudei engenharia física na faculdade, né? Então, também aprendi muito a pensar em primeiros princípios, né? Então, acho que isso também foi o que fez eu entender que aquilo podia ser a base para algo muito grande. Assim, o principal conceito, né, que quando eu li o white paper me chamou a atenção era a questão da escassez digital, né? Então, eu ainda não tinha muito claro todas as consequências disso, a importância disso, o tamanho de mercado disso, mas ficou muito claro que realmente era um problema muito grande, né, e uma invenção muito importante, né, algo muito revolucionário. E aí, com o tempo, eu fui cada vez mais lendo conteúdo. Na época, não tinha ainda o livro padrão Bitcoin, não tinha tantos produtores de conteúdo, podcast, então eu acabava lendo muito artigo lá do Nick Szabo, sobre as origens do dinheiro, e ficava pegando alguns do Nick Carter também, alguns artigos assim meio espalhados e compilando, né? Hoje, para quem entra nesse mundo é muito mais fácil, porque já tem uma curadoria muito grande, né? Muito mais conteúdo, mas na época foi fazendo essa colagem até entender um pouco melhor o que era aquilo. Perfeito. Daí a segunda coisa que tinha chamado minha atenção é o seguinte: você falou que você conhece o Bitcoin e 2 anos depois você conhece o Legacy e começa uma empresa, uma startup, uma fintech dentro dele. Alguma das coisas que você aprendeu nesses primeiros 2 anos estudando o Bitcoin como sistema, protocolo, rede, influenciou na montagem da sua fintech, na forma que você escolheu processos, na forma que você montou a empresa? Olha, eu acho que nesse lado mais operacional, técnico, eu acho que não. É, Assim, por um lado, até guiou algumas decisões, assim, porque a gente é uma plataforma, né, principalmente no começo, hoje a gente faz mais coisa, mas começou como uma plataforma de negociação de duplicatas, que são basicamente dívidas comerciais entre empresas. E sempre teve muito questionamento do meu time, dos investidores, sobre tokenizar essas duplicatas, usar blockchain, né? Então, o fato de eu já conhecer Bitcoin, entender aonde faz sentido ter blockchain, onde não faz, me fez ser muito resistente para algumas dessas coisas. Então, nesse sentido, sim, mas mais do lado de não fazer do que de fazer e tentar copiar coisas. Mas eu acho que onde também me inspirou muito foi que eu vi o tamanho desse mercado financeiro legacy, que eu acho que inclusive, ele é muito maior do que ele deveria ser, né? Então, como empreendedor, você enxergar um mercado que é muito grande, né? Mesmo que parte desse tamanho grande seja por motivos errados, né? Mas ainda é uma oportunidade grande, ainda é algo que afeta muitas pessoas. Então, acho que uma das coisas que me motivou foi ver isso. Falar, putz, o mercado tá quebrado de certa forma e acaba fazendo com que esse tipo de coisa, né? O mercado de crédito seja maior do que ele seria no mercado livre, mas, putz, por outro lado, é uma oportunidade muito grande de fazer algo que tenha impacto para muita gente e atender um mercado grande, né? Permite que você construa uma empresa grande em cima disso. Pô, perfeito. Bom, entrando na pauta agora, eu acho que um tema em específico que muita gente não para pensar e não conhece, especificamente quem entra no Bitcoin pelo investimento, pelo dinheiro, valorização, que não conhece muito a história antes do Bitcoin, que é a história do movimento cypherpunk. Então, eu queria te perguntar, você conhecia os cypherpunks antes de conhecer o Bitcoin? Você conheceu ao estudar o Bitcoin? E daí também queria pedir para você fazer uma breve caracterização de quem foram ou quem são os cypherpunks. Bom, eu não conhecia antes, acabei conhecendo depois, né, estudando sobre o tema, mas eu já tinha visto algumas das tecnologias que esse pessoal defendia, né? Então, de criptografia, privacidade, então, de certa forma, já era algo que me interessava tangencialmente, mas não conhecia a história. E assim, não sou a pessoa talvez mais qualificada para falar, mas compartilhando o que eu conheço é que era um grupo, basicamente, ali de ativistas, começou nos Estados Unidos, que tinha uma mailing list, né, uma lista de e-mail. Hoje em dia, acho que o pessoal mais novo nem sabe o que é, mas antigamente, que não tinha redes sociais, não tinha grupo no WhatsApp, era assim que o pessoal se comunicava, principalmente os early adopters, né, da internet. E eles discutiam muito assim, a importância
tanto da privacidade, né, quanto da liberdade de expressão na internet, né? E acho que as duas coisas andavam juntas, porque ao mesmo tempo que a internet permitiu que as pessoas, né, tivessem um alcance, uma publicidade muito maior nas ideias dela do que elas pensavam, isso tornou também a criptografia algo muito importante para ela seletivamente escolher para quem que ela quer que aquele conteúdo seja disponibilizado, né? Então, acho que esse eram as duas grandes bandeiras deles. E aí foi nessa mailing list, né, sobre criptografia, sobre como, né, ter mais privacidade, que o pessoal discutia muito a questão do dinheiro também, principalmente porque o dinheiro eletrônico, né, que, por exemplo, você fazer uma transferência bancária, passar um cartão de crédito, até tem um manifesto, né, o Manifesto Cypherpunk, eu acho que esse é o nome, que ele comenta, né, que não faz sentido você revelar toda a sua identidade para qualquer pessoa que você vai fazer uma transação. Então, você vai comprar uma xícara de café, a pessoa só precisa pegar o valor, né? Igual quando você dá uma nota de dinheiro para ela, né? Não faz sentido você se revelar todo para ela só para fazer uma transação dessa, né? Então eles já estavam desde o manifesto preocupado com essa questão do dinheiro. Do que eu me recordo, do que eu li sobre, não era tanto sobre a questão, né, de inflação e manipulação, era muito mais sobre a questão da privacidade mesmo, de você fazer transações de forma anônima, né? Então, foi dentro dessa lista de e-mail aí que começaram, né, as discussões e que acabaram sendo levados à criação do Bitcoin, a publicação do paper, do primeiro código, o pessoal começou a rodar, então foi um lugar importante aí para o nascimento do Bitcoin. Eu acho que uma coisa interessante de adicionar é também falar a visão de futuro que eles tinham, né? Que é essa visão de que conforme o dinheiro, e o valor como um todo começa a ser transacionado na internet, a consequência lógica disso é que a possibilidade do governo de controlar o cidadão, especificamente se o dinheiro não tiver privacidade, isso que você comentou, criptografia, aumenta exponencialmente. Porque, no fundo, é como cada transação é passível de ter um próprio plano Collor embutido, né? Então, por conta disso que os cypherpunks sempre buscaram construir o dinheiro digital e a partir desse movimento que nasce o Bitcoin, né? No fundo, dá para dizer que o Bitcoin é um dos principais frutos desse movimento. Aí eu queria te perguntar, faz uma breve caracterização assim do o que é o Bitcoin do ponto de vista de características técnicas, só para depois a gente fazer essa comparação com o que é um CBDC do ponto das características técnicas deles também. Bom, eu acho que assim, uma característica fundamental do Bitcoin, que eu até já comentei aqui, é a questão de ter sido criada pela primeira vez a escassez digital, né? Como você ter algo digital que é escasso, né? Que você não consiga dar Ctrl+C, Ctrl+V, e copiar, que isso é a base para você poder construir um dinheiro. E, e outro aspecto importante nessa linha, né, é a questão dele ser descentralizado, né, e não ter um dono. Porque quando você vai, por exemplo, fazer uma transação, né, num banco e transferir dinheiro para alguém, tem sempre alguma autoridade ali que tem o livro caixa, o livro registro, que tem os saldos das duas pessoas. Você faz a transação, né, escreve um cheque, ele troca a titularidade do dinheiro de uma pessoa para outra, né? Então, o Bitcoin, como uma rede descentralizada, permitiu esse mesmo resultado, mas sem depender de uma pessoa, né? Usando teoria de jogos né, e principalmente teoria de jogos programada ali para isso funcionar em escala de forma descentralizada. Então, acho que a escassez é importante, a descentralização é outro ponto importante. O fato de ser uma tecnologia pseudônima também, isso é importante, principalmente de onde surgiu, né? Eu acho que se fosse uma tecnologia que não tivesse essa característica, não teria pelo menos sido criada lá pelos cypherpunks. Então, acho que é um pouco por essa linha. Na verdade, até foi, né? Tiveram outras iterações prévias do Bitcoin criada por outras pessoas que não prosperaram, justamente porque conheciam os criadores, então os criadores receberam processos, que é a lógica que É, está. mas acho que não só isso, né? Acho que também elas tinham alguns gaps técnicos, né? Então, você tinha lá o Hashcash que ele não tinha uma limitação, né? Não tinha o ajuste de dificuldade. Então, quanto mais potentes os computadores fossem ser criados, mais você conseguiria gerar esse Hashcash. Então, tinha esse problema, ele não tinha inflação controlada, né?
O eCash, que era outro, dependia de alguém centralizado, porque era como se fosse uma Xiaomi Mint, tipo Cachu hoje, né? Então você precisava ter alguma empresa que pegava esses eCashs para poder você, né, transferir de uma pessoa para outra. Então acho que o Bitcoin foi o primeiro que conseguiu fechar todos esses pontos, né? E conseguir criar algo que realmente era descentralizado e escasso, né? Acho que as soluções anteriores ela tinha características do dinheiro Fiat, mas não tinham essa característica, né, da escassez, como no caso do Hashcash que não tinha, ou do eCash que não tinha a questão da descentralização. Mas a questão também de ter a pessoa conhecida realmente era um problema, né? Tem até um caso lá de um cara que inventou, aí não é nem digital, né? Ele criou o Liberty Dollar, que era uma moeda de prata que valia $1. E aí esse cara foi, não sei se chegou a ser preso, mas foi ameaçado porque você não podia concorrer com o dinheiro do Estado, né? Então acho que isso inspirou o Satoshi Nakamoto a ter lançado de uma forma anônima. E até tem exemplos posteriores que mostram a sabedoria disso, né? Tipo, o Snowden, o Assange são exemplos também de que não necessariamente você está com a razão significa que você está seguro. Num ponto de vista, é melhor as pessoas não saberem seu nome para elas não te perseguirem se estiver fazendo algo tão disruptivo quanto o Bitcoin se propõe a ser. Outro exemplo até mais recente é aquele desenvolvedor do Tornado Cash, né? Então, o cara criou lá um código de computador que roda, deve ser no Ethereum, esse negócio. E só porque ele criou esse código que algumas pessoas podem usar, supostamente usaram para lavar dinheiro, o cara acabou sendo cúmplice desse negócio e sendo preso. Então, né, o Bitcoin com certeza tem gente que usa para fazer coisas que são ilegais, né? Então, até porque no começo isso era o principal caso de uso, né? Para comprar drogas na Silk Road, o pessoal jogar em cassino online. Então, imagina essa pessoa é conhecida e o Estado entende que ela foi cúmplice, facilitadora, incentivadora dessas atividades ilegais, né? Então, realmente é uma preocupação grande. Só fazendo um contraponto que eu sei que você sabe, mas só para, como é um podcast, para deixar registrado aqui para os Uhum. ouvintes, é, na verdade, a grande maioria da lavagem de dinheiro, comércio de droga é feito realmente pelo sistema fiduciário tradicional. Tipo, tem quantos registros históricos, quantas reportagens do HSBC, do Santander, lavando dinheiro para cartel, esse tipo de coisa. E também vale citar que toda tecnologia no começo é adotada primeiro para quem está fugindo da lei e depois a lei adota, né? Tipo, um exemplo claro é com os automóveis mesmo. No começo, os assaltantes de banco nos Estados Unidos tinham modelos T e a polícia tinha cavalos. E aí você não pode ficar contra a tecnologia carro por conta disso. A tecnologia carro foi revolucionária, né? Aumentou, sei lá, a mobilidade das pessoas em milhares de quilômetros. Você pensar o quanto você roda num carro num ano versus o quanto você roda num cavalo num ano. Então, é isso. A questão de adoção de uma tecnologia sempre começa por grupos que não estão sendo bem servidos pela tecnologia que está em uso atualmente. E isso não depõe contra a tecnologia necessariamente, apesar de que na cabeça de muita gente depõe. Então, acho importante fazer, depois de fazer esse contraponto que eu acho importante, deixa eu te perguntar, levando em conta que essas são as características técnicas do Bitcoin e os CBDCs, primeiro, o que que significa essa sigla e quais são as características técnicas desse tal dinheiro digital que chama CBDC? Bom, CBDC significa Central Bank Digital Currency, então é moeda digital de bancos centrais. Em relação às características, não tem um consenso. Cada banco central está experimentando, discutindo coisas completamente diferentes. É, assim, quando você leva ao pé da letra, né, o que significa sigla, não precisaria nem ter uma blockchain, poderia ser falar que uma moeda digital de Banco Central, desde que o Banco Central seja o emissor dessa moeda, né, não seja o intermediário, né, do sistema bancário, já seria uma CBDC, né? Então, é um termo muito amplo, não tem consenso. Cada banco central tem uma definição específica. Eu não acompanho muitos projetos fora do Brasil, acompanho mais aqui porque, enfim, como eu trabalho no Legacy, é algo que acaba afetando o meu negócio, então eu acabo acompanhando. E até em alguns eventos, então teve Febrabantec esses tempos e teve palestras sobre isso lá, então eu acabo também por osmose absorvendo um pouco. Então, assim, eu consigo falar um pouco mais de como é o projeto aqui no Brasil. Fora, eu sei que tem muita variação, mas eu não sei dizer exatamente o que o pessoal está fazendo.
Tá. Antes de entrar, então, no real digital propriamente dito, deixa eu perguntar uma coisa. A gente ouve falar da China, assim. Eu lembro, tipo, desde antes da pandemia, a gente já ouve falar do sistema da China de crédito social e eles fazem isso usando dinheiro. Esse dinheiro deles já é considerado um CBDC ou é só um estágio intermediário disso? Olha, eu corro o risco de estar falando besteira aqui, mas pelo que eu vejo de notícias, né, mais superficialmente, parece que isso já é um experimento de uma CBDC, já é uma moeda que é emitida pelo próprio Banco Central da China, e isso é usado, enfim, para conseguir juntar mais informações de uma forma centralizada do que está acontecendo na economia, né, e como cada indivíduo está tomando suas decisões ali no dia a dia. Perfeito. Então, sei lá, antes de entrar de novo no real digital, só para a gente caracterizar bem o macro antes de entrar no micro. Então, Eu, pensando em China como exemplo mesmo, sei lá, o Pix, dá para pensar que quais seriam as consequências de um CBDC para a sociedade? uhum. Então, aqui eu acho que vale a pena falar que tem dois tipos de CBDC que o pessoal fala, né? O CBDC de atacado e o CBDC de varejo. A diferença é que o de atacado é um CBDC usado só pelas instituições financeiras, né? E aí a pessoa física, né, os indivíduos, eles acabam não tendo contato direto com essa CBDC, eles usam a mesma coisa que eles têm hoje no banco, e os bancos entre si usam a CBDC, né? Entre si e Banco Central. E tem a CBDC de varejo, que é aquela que o usuário final é o indivíduo. Então, assim, essa questão desse tipo de risco que pode ter, eu vejo ele limitado a essa CBDC de varejo, né? Porque você acaba, assim, de certa forma, a informação, né, de como cada pessoa está gastando, ela já existe e seja nos bancos, seja nos emissores de cartão, nos credenciadores, nas bandeiras, né? Já tem toda a informação, né, de moeda digital aí, sem ser de Banco Central, já está registrada em algum lugar e o governo já tem o poder para pedir essas informações. Ela só não está tão de fácil acesso, pelo menos não aqui no Ocidente. Talvez na China isso já tivesse uma integração direta, não sei como funciona a governança, mas a gente sabe que eles são conhecidos ali por ter um sistema com muito mais compartilhamento ali dentro do governo e um processo legal menos robusto, né? Então, é, eu acho que, mesmo pensando na CBDC de varejo, eu não sei, facilita um pouco o trabalho deles de juntar essa informação, quebrar a privacidade, mas não, acho que não é uma mudança do 0 a 1, sabe? É só de grau, não é qualitativa, né? É mais quantitativa a mudança. E a de atacado, como eu falei, acho que muda muito pouco. Ela basicamente é uma camada ali é uma infraestrutura técnica para os bancos conversarem, sabe? Acho que aí ela é menos interessante desse ponto de vista. Perfeito. É, e agora especificamente o real digital. Tipo, primeiro, o que é o real digital? E segundo, quais são as diferenças dele para um Pix, por exemplo? Porque o Pix já é um sistema mais centralizado, com, sei lá, com o governo no meio, com o governo vendo todas as transações. Então, para um brasileiro, a gente já está quase num sistema de CBDC, na verdade, ou vai ter uma diferença de grau, de escala, alguma diferença realmente perceptível entre o mundo agora com Pix e o mundo depois com real digital? Olha, eu não vejo muita diferença, eu até, para ser sincero, eu nem vejo sentido nesse projeto do Real Digital, porque ele, na verdade, vai ser um concorrente do Pix, vai ser uma rede de pagamento também que o Banco Central vai instituir, assim como ele instituiu o Pix, e no Brasil, né, que eu comentei que tem o tipo de atacado de varejo, né, vai ser uma CBDC de atacado, pelo menos até o momento é isso que o Banco Central tem anunciado, então vai ser uma moeda digital que só os bancos vão usar diretamente, né? Assim como de certa forma, o Pix é uma camada ali que os bancos que fazem, né? Tem uma interface para o cliente final diferente e tudo mais, mas no final não é o usuário final que faz as APIs, chama as APIs do Banco Central do Pix, tem sempre a instituição financeira no meio. Então, nesse sentido, são muito parecidos. O que o Banco Central, né, diz que é o objetivo da CBDC deles, né, do Real Digital, é ser um dinheiro programável, né? Então, o grande foco está nessa programabilidade que é poder as instituições criarem smart contracts para poder automatizar alguns processos. Eles falam muito do entrega contra pagamento, né? O que é isso? Pensa na compra de um título público, né? Você poder garantir que no momento que o dinheiro trocou de mão do comprador para o vendedor do título, o título também trocou de mão do vendedor para o comprador, né? Então, que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo de forma transacional.
porque atualmente, né, isso fica registrado em sistemas diferentes, né? Então, título público tem lá o sistema onde isso fica registrado e o dinheiro tem lá também as contas reserva no Banco Central, né, onde está esse dinheiro. Então, quando você faz uma transação, na verdade, você tem que sensibilizar dois sistemas apartados e garantir que as duas coisas estão conciliadas, né? Que a transação de fato aconteceu. Então, você acaba não tendo a entrega exatamente no momento que é feito o pagamento. São coisas desconectadas. Igual quando você compra um imóvel, por exemplo, né? Você dá o dinheiro, mas também tem que ir no cartório assinar lá que passou para outra pessoa. Então, o grande objetivo deles é poder criar essa espécie de smart contracts que automatizam esse tipo de coisa e depois, né, câmbio, enfim, outros ativos todos. Então, é, eles basicamente criaram esse ambiente, né, estão usando lá um projeto open source, acho que chama Bezu, não sei como pronuncia, que é da Hyperledger, que usa um algoritmo de consenso lá, meio que o Banco Central que assina as coisas, então não tem a mineração, né, é uma rede fechada e querem testar esse tipo de coisa. Mas, assim, eu pessoalmente enxergo isso muito como um culto à carga, né? Então, eu acho que o pessoal lá, os burocratas, viram a adoção das criptomoedas em geral, e falaram, poxa, esse negócio aqui deve Uhum. ser legal, senão a galera não estaria usando, se interessaram, porque tecnicamente você vê, dá para fazer algumas coisas diferentes, e falaram, pô, temos que fazer igual aqui. Mas no final eu acho que eles construíram algo que na prática não tem sentido, sabe? Igual, né, quem não conhece o que é o culto à carga, né, é um fenômeno que acontecia lá na Melanésia, que depois enfim, das civilizações de lá terem visto o avião, né, chegando dos colonizadores, eles começavam a construir pistas de avião de mentira, esperando que isso faça com que cheguem aviões e joguem caixas com mantimentos, né? Então, tentando imitar uma coisa, mas de uma forma que realmente não tem efeito prático nenhum. O curioso é que esse culto à carga é uma coisa que acontecia quando uma civilização menos desenvolvida encontrava uma mais desenvolvida tecnicamente, e normalmente acontecia em momentos de crise, né? Então acho que dá para traçar alguns paralelos Uhum. aqui, né? O sistema menos avançado entrou em contato com o sistema monetário mais avançado e está tentando copiar coisas ali no momento de crise, mesmo sendo, né, enfim, coisas que não vão ter efeitos práticos. Então, eu vejo muito o Real Digital aí e outras CBDCs que usam esse tipo de tecnologia de blockchain, smart contract, como essa tentativa de copiar algo, mas de uma forma que realmente não faz sentido. Então, basicamente é isso. E eles anunciaram um piloto que está começando agora, acho que começou esse mês, que eles estão colocando três ativos dentro do ambiente do Real Digital, né? O próprio Real Digital, que ele basicamente substitui o saldo que as instituições participantes têm em conta reserva do Banco Central, em conta de liquidação, títulos do Tesouro, né? E também o depósito tokenizado, que é quando uma pessoa tem um depósito dentro de um banco, o banco poder emitir, né, uma representação tokenizada nessa rede desse depósito, e a expectativa deles é que aí num período de não sei quanto tempo, provavelmente até o ano que vem, essas instituições testem alguns casos de uso com esses três tipos de ativo dentro da rede. Mas aí vem uma coisa que eu também sou crítico do projeto, porque, assim, é, o- na verdade, esse problema de entrega versus, né, contra pagamento, ele está resolvendo de uma forma de centralização, né? Então só está resolvendo esse problema porque ele está centralizando o registro dos títulos públicos no mesmo lugar onde ele está registrando o dinheiro, né? Então ele está usando supostamente uma tecnologia que era para ser descentralizada para centralizar mais o sistema. E se ele quiser evoluir isso para compra de ações, por exemplo, compra de imóveis, compra de carros, tudo isso vai ter que ser emitido dentro dessa mesma rede. Então, se é para centralizar as coisas para elas funcionarem, por que não centralizar já num banco de dados tradicional e expor algumas APIs que os bancos possam usar para fazer essas chamadas ao invés de, né, fazer toda essa complexidade de blockchain que, no fundo, os nós estão rodando dentro dos escritórios do Banco Central pelo Uhum. Brasil, que poderiam ser servidores rodando réplicas desse banco de dados. Então, assim, do que eu vi até agora, eu ainda não entendi muito bem onde que esse negócio vai trazer benefício prático, né? Tipo, no fundo, o que você está falando, em outras palavras, é que a palavra blockchain fixou, tem toda aquela narrativa que o importante é blockchain, não o Bitcoin, que era uma narrativa que os banqueiros que tipo, propagavam, especialmente no ciclo 2017, 18, né?
E, no fundo, eles acabaram acreditando. E agora eles estão querendo fazer de uma maneira talvez mais complexa, porque soa mais bonita. Mas é isso, tipo, é o que você falou. Não, se a blockchain vai estar sendo rodada por uma entidade central, para que rodar uma blockchain que é uma forma de banco de dados muito menos eficiente do que um banco de dados totalmente centralizado, né? Sim. O pessoal fala para ter rastreabilidade, mas pô, isso aí você pode criar um sistema de log robusto, colocar coisas, enfim, transações atômicas, e da mesma forma que esse sistema tradicional pode ter algum bug de fato que gera inconsistência e tudo mais, mas pô, é muito mais fácil ter um bug até num smart contract do que num sistema tradicional que é mais simples, mais conhecido, você tem como fazer testes muito mais efetivos do que como a gente tem visto, né? Tantos hackers achando brechas aí em smart contracts. Então, assim, eu realmente não vejo muito upside nesse sentido. É só para exercer o papel do advogado do diabo e fazer a dialética. Se você tivesse que argumentar o ponto oposto, você consegue ver alguma aplicação de smart contracts para o real digital que faça sentido ou pelo menos te deixa intrigado? Ou realmente é uma coisa que você nem consegue pensar como defender? Olha, eu nem consigo pensar num caso de uso aí que faça sentido. Eu consigo defender o uso de algum protocolo de blockchain descentralizado para interoperabilidade entre instituições, mas não nesse modelo do real digital. Até em 2018, se eu não me engano, eu publiquei um paper participando de um programa do Banco Central que chama LIFT, sobre como usar blockchain para interoperabilidade no registro de duplicatas, né? Então, ali acho que era uma aplicação que poderia fazer sentido, né? Porque qual que é a diferença, né? No caso do registro de duplicatas, que são essas dívidas comerciais que eu comentei que a minha empresa negocia, o Banco Central tinha duas opções. Ou ele poderia centralizar na CIP, que hoje chama Núclea, que é uma entidade aí que os bancos são donos, e ter um banco de dados central ali com todo o registro de toda a dívida comercial entre empresas no país. Ou ele poderia descentralizar isso, autorizando entidades privadas a participar desse negócio. E se você quiser montar uma registradora de duplicata, você monta, atende os requisitos do Banco Central e você pode fazer essa atividade. Claramente, sempre acreditei que era melhor para o mercado isso ser mais aberto, né? E não ficar centralizado num lugar só, ainda mais que seja controlado pelo incumbente. Então, só que imagina que vai ter 10 registradoras de duplicata. Como garantir que o registro de todas elas é consistente entre si? Né? É um puta desafio, porque você poderia, é, enfim, registrar duplicata em um, aí você vende para alguém e registra isso em outro. Como que elas estão sincronizadas? O jeito tradicional é todas integrarem uma com as outras, né, e via API ou via qualquer outra tecnologia e garantir que elas estão comunicando. Isso é uma complexidade gigante. Então, a proposta nesse paper foi todas elas rodarem o mesmo client, que roda um protocolo ali descentralizado e que vai colocando esses registros numa estrutura de blockchain, enfim. Então, nesse sentido, não sei se é a melhor solução, mas realmente tem um problema ali de conciliação, de interoperabilidade, e criar uma rede descentralizada onde você pode ter interesses diversos, né? Pode, por mais que se alguma delas agir de forma maliciosa, dá para o Banco Central agir, né? E multar e tudo mais. Então, é um problema mais simples de resolver do que o Bitcoin, que é tudo anônimo, então não tem quem você ir lá atrás no mundo real. Então, assim, tem como você criar. É um desafio mais simples que dá para você fazer algo nesse sentido. Então, ali eu acho que fazia sentido. Agora, se é para a mesma entidade rodar tudo isso e mesmo que não seja só ela rodando, acho que eles também falam de alguma outra entidade rodar também um node desse negócio, mas de toda forma o Banco Central é o único que tem o poder de assinar a emissão de novas moedas. Então, assim, por mais que tenha gente rodando, vão ser réplicas e é o Banco Central que tem a chave privada lá que emite real digital. Então, assim, eu tenho dificuldade, talvez seja uma limitação aí da minha imaginação, mas eu não consegui ainda enxergar um caso de uso de fato que faça sentido. Não, perfeito. E uma coisa que eu vi recentemente é que supostamente o real digital vai estar rodando na rede Ethereum. Você tem algum comentário sobre isso? Não, não é bem isso que vai acontecer. O que eles fizeram foi escolher, como eu falei, aquele Hyperledger Besu, porque ele roda na máquina virtual do Ethereum. Então, assim, os smart contracts que a galera desenvolve para a rede Ethereum, eles rodam também nesse negócio. Então, foi essa uma decisão que eles tiveram para aproveitar o conhecimento
de quem já desenvolve coisas para Ethereum poder fazer nesse real digital, mas não é na rede Ethereum, até porque ela é pública, é um algoritmo de consenso que o Banco Central não controla. Pelo que eu vi superficialmente, essa rede que eles usam tem um algoritmo de consenso ali, que o Banco Central meio que tem que assinar tudo e garantir que ele concorda com as coisas, né? Então é bem diferente. Uma rede privada, de fato. Ou seja, eles pegam e alteram características a partir da rede do Ethereum para fazer a própria. É algo assim? É como se eles usassem a mesma linguagem de programação da rede Ethereum na rede deles, para o desenvolvedor que faz coisa para Ethereum conseguir fazer coisa para a rede deles sem ter que aprender uma linguagem nova, um paradigma novo. Saquei. Então é como se, no fundo, você torna as coisas que foram desenvolvidas para o Ethereum mais modulares, entre aspas. Você consegue trazer e encaixar mais facilmente porque está no mesmo código, funciona de maneira análoga. Eu acho que isso é até comum, assim, porque eu acho que tem outras shitcoins que elas usam também a Ethereum Virtual Machine para poder ter esse benefício, né? Para se aproveitar de tudo que já foi desenvolvido e conseguir rodar lá. Então, acho que é uma técnica que eles não são os primeiros a usarem, acho que é comum isso. Beleza. Agora, Inclusive até o RSK, né? O Rootstock, que é aquela, não sei se é second layer, chain do Bitcoin que roda smart contracts, bem antiga, né? E eles também, se eu não me engano, rodam com a mesma máquina virtual do Ethereum. certo, eu já ouvi esse nome, mas eu nunca me aprofundei nessa second layer. Querendo ou não, são tantas second layers que ainda não tive esse tempo. Cara, fazer um exercício de futurologia agora com você. Não sei o quanto você já olhou sobre esses dados, mas pensando no futuro de várias CBDCs sendo implementada no mundo, agora eu vou falar três dados que eu já vi e perguntar como você vê que todos eles tendem a interagir. Primeiro, pelo que eu vi, o Canadá já fez uma lei proibindo que outras CBDCs circulem internamente dentro do Canadá. Ao mesmo tempo, você imaginar um brasileiro, um colombiano, um nigeriano, um argentino, um venezuelano, você preferia ter uma CBDC do real digital, do peso argentino digital, ou uma stablecoin americana? E aí, ao mesmo tempo, eu já vi o Saylor falando que ele acredita que no final os Estados Unidos nem vai pelo caminho da CBDC, vai para o caminho muito mais de uma stablecoin que seja usada para fora e que, no fundo, ele acredita que antes da hiperbitcoinização tem uma hiperdolarização. E aí, tipo, esse dólar stablecoin consegue ir expulsando as outras moedas fiduciárias de dentro do seu próprio país, que nem rolou no Equador, que nem rolou em El Salvador, que nem está rolando na Argentina e na Venezuela. Então, só te perguntar, você já pensou nessas tendências e como você enxerga elas? Sim, já pensei. Eu acho até que eu participei de um podcast em 2017 que eu comentei também que eu achava que antes da hiperbitcoinização ia ter uma hiperdolarização com o dólar tokenizado. Hoje eu já tenho um pouco de dúvida. Acho que o dólar está decaindo mais rápido do que eu estava imaginando e o Bitcoin crescendo mais rápido do que eu imaginava também 6 anos atrás. Mas de certa forma, concordo que essa tese é possível e não acho que nem depende de CBDC, né? Então, acho que um dólar tokenizado por uma entidade privada, igual tem o SDT ou tantas outras, eu acho que se esse negócio ganha uma adoção um pouco mais ampla, as pessoas de países que têm moedas mais fracas têm a tendência a continuar usando. Eu fico pensando antigamente, né? Porque a gente viveu ainda uma época de relativa estabilidade monetária aqui no Brasil, mas já teve época que a galera usava muito dólar, né? Para guardar dinheiro, até para comprar coisas. Pensar também na Argentina, né? Até hoje e recentemente o pessoal usa muito. Imagina, antigamente ainda que era pouco digitalizado, ainda era viável, porque você usar uma nota de R$ 1 ou nota de US$ 1, tanto para você quanto para o estabelecimento, dá na mesma, assim, operacionalmente. Agora imagina hoje que tudo é digitalizado, né? A gente quase não pega em dinheiro, paga tudo em cartão. Fica muito mais difícil, porque você fala, pô, o real tem que estar muito ruim para você voltar a usar dinheiro de papel em dólar para pagar o seu café na padaria, né? E para a padaria aceitar dólar também. Então, a stablecoin, de certa forma, resolve isso, né? Então, se você tem uma wallet e a padaria tem uma wallet, você, em teoria, poderia já transacionar no sistema paralelo que o governo aqui não tem controle nenhum, nem o governo americano, de certa forma, né, em algum sentido, porque até é uma moeda de emissão privada.
Então, eu acho que é algo que pode acontecer sim. É muito questão de time, né? Quão rápido que a adoção do Bitcoin vai crescer, quão rápido o dólar vai perder representatividade, quão logo vai ter uma crise monetária muito grande em algum país, né, relevante, como que vai ser a curva de adoção dessas tecnologias. Então, eu não quero arriscar fazer uma previsão, mas acho que é um cenário bem possível mesmo, porque é natural, né? A pessoa buscar uma moeda mais forte para economizar, para transacionar quando a sua está ruim. E por mais que eu não ache que stablecoins emitidas em Ethereum ou em outra rede é o futuro, é o longo prazo, acho que no curto prazo ela ainda é uma opção melhor do que a pessoa usar uma moeda bolivariana. Cara, só fazer um adendo de uma coisa que você comentando me lembrou e eu acho que é um insight muito valioso. Tipo, quando você fala essa questão da nota e da operacionalidade, tipo, é isso, a gente tem as imagens de inflações do passado com pilhas e pilhas e pilhas de notas, né? Tipo, mesmo na Venezuela ainda está com esse caso, na Argentina atualmente ainda está nesse caso, mas a verdade é que daqui para frente, cada vez mais os processos hiperinflacionários vão ser diferentes, né? Tipo, é cada vez mais E mais digital, rápidos, né? mais rápidos, digitais quer dizer, mais rápido eu não tenho certeza, porque se você tem um CBDC, supostamente você pode controlar a velocidade do dinheiro. Então, se você pode controlar a velocidade do dinheiro, sei lá, vamos falar que você, Vitor, tem R$ 1.000 que você pode usar esse mês. Mas se eu, Leta, sou o governo e falo que não importa que você tem 1.000, você só pode usar 100, não importa quanto você tem no banco, a sua velocidade de dinheiro só vai ser 100. Isso é uma maneira de controlar a inflação mudando a velocidade do dinheiro, que é uma maneira de plano Collor, que também, no fundo, já é um processo hiperinflacionário, é seu dinheiro não sendo acessível. Mas é uma característica muito diferente do que aquelas coisas que a gente vê imagens da Alemanha de Weimar, ou da Argentina, ou da Venezuela, né? Não é notas realmente, é tipo dinheiro digital sendo travado e sendo manipulado para você não ter acesso aos seus bens de consumo. Uhum. Eu acho que esses mecanismos que você está falando, não tenho dúvida que se chegar o momento eles vão ser utilizados e acho que vai acontecer, mas acho que vai acontecer depois que já está no movimento hiperinflacionário. Então, acho que o que eu falo que vai ser mais rápido é que hoje é mais fácil, porque você não tem nem que ligar a impressora, né? É apertar um botão. E da mesma forma que quando teve lá o Bank Run, o Silicon Valley Bank, o pessoal ficou discutindo muito como que o dinheiro ser digital facilitou mais o Bank Run, porque você consegue fazer isso instantaneamente, com coordenação online, sendo que antigamente você tinha todo o trabalho de ir até o banco, aí você fica em fila, não tinha mecanismo de coordenação em tanta escala, né? E eu acho que talvez para o processo inflacionário também as pessoas venham a especular futuramente quando isso acontecer, falar, poxa, além de facilitar a bank run, também esse negócio facilitou a hiperinflação, porque, por exemplo, o helicopter money, né? É muito mais fácil você fazer hoje em dia, porque você aperta um Perfeito. botão, tá na conta, na caixa econômica de todo mundo, né? Então, eu acho que facilita esse tipo de medida inflacionária, facilita também as deflacionárias de emergência, que nem você falou, de fazer confisco, bloquear e tudo mais, mas eu também acho que não depende de CBDC, né? Então, isso já dá para fazer hoje, né? O Collor fez isso sem ter CBDC e funcionou, entendeu? Acho que o CBDC dá um pouco mais de velocidade, praticidade, mas também uma CBDC de atacado, porque uma de varejo dá na mesma do que o Banco Central controlar isso das formas tradicionais. Então, acho que não muda tanto o jogo, pelo menos aqui no Brasil. Perfeito, não, justíssimo. Cara, quando a gente combinou de gravar esse podcast, eu avisei o pessoal no Twitter, perguntei se eles tinham algumas perguntas. Algumas pessoas responderam, então eu selecionei algumas perguntas sobre o tema CBDC para falar para você e ver a sua opinião. Começando, o Eduardo pergunta: em um cenário financeiro de controle absoluto, como o Bitcoin se sairia? Ou seja, se o Estado escalar o controle financeiro destinando quais produtos você terá acesso, como o BTC me ajudaria a burlar tais abusos? Me parece que nesse cenário o Bitcoin se tornaria ineficiente. Acho que pelo contrário, né? Porque se você, vamos supor que chega nesse cenário de você só poder gastar R$ 1.000 por mês para não ter tanta inflação, mas você quer comprar, precisa comprar algum remédio, você já estourou esse limite, quer comprar uma comida diferente. Você não pode usar o dinheiro fiat nesse cenário. O que que você vai usar?
o Bitcoin é uma excelente alternativa. Então, acho que nesse cenário fica ainda mais evidente a vantagem que o Bitcoin tem com o dinheiro tradicional e vai ter até uma fuga muito mais rápida, maior para o Bitcoin. De certa forma, a gente já vê isso num grau menor em alguns países, né? Então, quanto mais controle de capitais tem num país, maior é o spread da cotação do Bitcoin lá em dólar para fora do mundo, né? Então, o Brasil ele já tem um pouco ali por conta do IOF. Então, quando você vai comprar o Bitcoin real aqui no Brasil, se você for reparar, o valor dele é um pouco mais caro do que você comprar ele em dólar lá fora, se você fizer só a conversão dólar real. Porque, né, a maior parte do Bitcoin está sendo produzido fora do Brasil, tem que entrar aqui, então alguém está tendo que mandar remessas de real para fora, converter para dólar, comprar o Bitcoin e vender aqui, né? Então, tem os market makers que fazem isso. Além dos custos que ele tem de câmbio, ele tem também o custo do IOF. Então, isso acaba deixando o Bitcoin mais caro no Brasil. Aqui não é uma diferença tão grande, mas quando você pensa, por exemplo, numa Tunísia, que eu já olhei isso lá, é uma diferença muito maior. E quanto mais fechado é o país, maior é esse spread. Então, já tem alguns cases do Estado criar alguns tipos de controle de capital e você vê que o Bitcoin acaba valorizando mais em relação à moeda, porque é a forma da pessoa tirar dinheiro do país. Eu acho que vale também adicionar que, no fundo, o Bitcoin foi criado para esse momento, foi desenhado todas as características técnicas, todas as decisões para isso, e adicionalmente também existe o tal do efeito Streisand. Não sei se você conhece, não sei se os ouvintes conhecem, mas o que é o efeito Streisand? Tem aquela atriz famosa, acho que já está, não sei se é falecida ou se é velha, mas a Barbara Streisand. E quando eu estava começando a ter essas revistas de fofoca virais, sei lá o quê, fizeram uma matéria que mostrava a foto da casa dela na beira da praia em Malibu. Ela ficou puta, tipo, achou uma invasão de privacidade. Como assim vocês estão falando da minha casa? E aí ela entrou com um processo na justiça para tirar a reportagem do ar. O que que isso significa na era da internet? E aí que se cunhou o termo efeito Streisand, que antes ninguém tinha prestado atenção. Mas quando começou a ter um processo, todo mundo prestou atenção, então, tipo, a notícia que tinha sido passado batida ganhou, sei lá, 10 vezes mais visualizações, e aí todo mundo sabia que aquela era a casa da Barbara Streisand. Ou seja, se o governo tentar impedir o uso do Bitcoin, as pessoas vão entender mais o valor da. Por que faz sentido o Bitcoin ser descentralizado? Se o governo falar que não, você não pode sacar mais os Bitcoins das suas exchanges, aí sim as pessoas vão entender o valor da autocustódia e vão buscar os P2Ps, né? Então, assim, não dá para imaginar que a ação do governo acontece e não gera uma reação das pessoas. Tipo, as pessoas não vão ficar paradas esperando dar errado. As pessoas vão tentar se proteger da melhor forma possível. Então, assim, o governo atacar significa que ele está desesperado, então tipo, a ficha de muita gente cai justamente quando a situação está assim. Por exemplo, tipo, isso é uma frase que no meio libertário muitas pessoas falam, que mais do que qualquer pensador libertário, quem transformou muita gente em libertário foi o governo Dilma no Brasil, que ela formou mais libertários do que qualquer Mises Instituto, por exemplo. E a consequência do real digital e do CBDCs como um todo, na minha visão, seria justamente essa. Então, se o Estado tentar um controle financeiro muito forte, vai ter uma reação. As pessoas não vão esperar paradas. E eu acho que eu entrei no Bitcoin quando eu entrei justamente por conta desses efeitos, porque eu acho que a publicação lá do paper no Hacker News foi justamente porque foi na época que fecharam o Silk Road. Então estavam falando de Bitcoin justamente porque o Estado fez uma ação ali contra e estava tentando demonizar e pô, todo mundo foi ver, pô, o que que é esse negócio aqui que está preocupando o Estado? Então acho que eu li esse paper justamente por conta de um evento de Streisand Effect desse jeito. E a questão da Dilma fazer libertários também foi algo com esse timing, porque eu lembro que quando teve lá a reeleição da Dilma, eu estava querendo tirar o dinheiro do país, né? Pensando, poxa, o caminho econômico que estão trazendo o país aqui, pô, a maioria da população é diferente do que eu acredito, então como que eu faço um opt-out desse sistema, né? E aí quando eu comecei a olhar como, né, abrir uma conta nos Estados Unidos, como fazer para mandar o dinheiro para fora, e acho que isso aí foi logo depois que eu tinha conhecido o Bitcoin, então foi algo que me incentivou também a comprar Bitcoin de ver isso, né? Como que eu faço um opt-out do sistema.
Então eu concordo, tanto que o Streisand Effect ele é muito verdadeiro e quanto pior estão as coisas, melhor o Bitcoin vai sair por comparação, né? Eu acho que a questão de ter um controle monetário mais, né, de transações maior é dificultar as pessoas de comprar Bitcoin, mas isso só vai fazer ele valorizar, né? Porque as pessoas não vão querer também vender o Bitcoin por dinheiro fiat, porque ela depois não vai conseguir ter todas as vantagens e liberdades que o Bitcoin dá, então vai se valorizar em relação a esse dinheiro. Perfeito. Pergunta agora do Gustavo Cardoso. Em quanto tempo, após a adoção das CBDCs em um país, tirando a China ou similares, um país conseguirá perseguir quem usa Bitcoin? Será possível perseguir melhor por conta da CBDC ou não muda nada para o que já temos hoje em dia? Acho que muda pouco, né? Como eu falei, assim, principalmente o modelo aqui do Brasil, que é de atacado, aí eu digo que muda zero. Se fizerem o modelo de varejo, vai estar mais centralizado, né? Porque hoje, quando eu compro Bitcoin, só meu banco sabe que eu estou depositando dinheiro numa corretora, né? E aí o Banco Central pode colocar pressão, o governo pode pôr pressão nos bancos, e tem um efeito bem parecido. Se tiver uma CBDC de varejo, essa informação fica mais fácil de ter acesso, vão, né? E talvez o controle seja mais fácil, mas eu acho que não muda em grau, mas não muda qualitativamente o cenário, não. Perfeito. Então, a terceira pergunta do Gustavo é: e El Salvador ou outros serão considerados oásis? Então, no fundo, nem tanto, porque não vai afetar tanto as pessoas, diferente do que É, hoje em mas dia. assim, acho que independente da CBDC, acho que lá pode ser considerado um oásis, né? Tem que ver, tá muito cedo, né, esse modelo que o país está adotando, né? Mas acho que tem potencial. Acho que tanto El Salvador quanto as iniciativas de cidades livres lá em Honduras, né, como Próspera, são casos interessantes de acompanhar, porque a gente já viu algo parecido acontecer lá em Singapura, né, que era um lugar super pobre da Ásia e que com medidas ali mais livres economicamente e até mais autoritárias do ponto de vista de Estado, né, mas dando liberdade para o indivíduo que opta por morar lá, virou, né, uma puta potência. Então, acho que pode ter isso acontecendo em El Salvador ou lá nessas cidades livres de Honduras, mas ainda está muito cedo. Tem gente, né, que até me pergunta, pô, vale a pena investir em imóvel, né? Porque quem investiu em imóvel em Singapura quando aquilo ali era pobre ganhou muito dinheiro. Eu acho que hoje considerando o custo de oportunidade de comprar Bitcoin, acho que ainda não é um bom investimento, mas é interessante acompanhar e saber que é um lugar onde o Bitcoin, pelo menos hoje em dia, é bem-vindo e provavelmente vai ser mais bem-vindo do que em outros lugares ao longo do tempo, então pode ser um lugar, caso tenha uma repressão muito grande para as pessoas irem, mas independente do CBDC. Com certeza vale mais a pena comprar imóvel na frente do mar em El Salvador do que em São Francisco, né? Tipo, já dá para pensar em termos Uhum. comparativos, mas é isso, comprar um imóvel versus comprar Bitcoin ainda me parece, não sei, não é uma decisão de investimento, é uma decisão emocional porque você quer uma casa para ser seu lar e uma coisa assim. Não é uma decisão que você não vai fazer uma planilha e não vai ser o que vai valer mais a pena do ponto de vista econômico. É o que eu falo, o imóvel não é investimento, imóvel é consumo. E, pô, as pessoas podem consumir, não tem nada de errado com isso, é só não se enganar que está fazendo um bom investimento. Exato, 100% de acordo. Aí o Lucas Riesco fez uma série de perguntas. Primeira, haverá hiperbitcoinização com a descoberta das travas do CBDC contra a humanidade? Olha, eu acho que, né, se essas travas de fato forem implementadas, forem efetivas, né, como eu falei, como a CBDC de varejo e tudo mais, isso vai acelerar a adoção, seja do Bitcoin ou até, que nem a gente estava conversando antes, de dólar tokenizado, enfim, alguma solução as pessoas vão buscar, né? Não sei, depende muito do contexto e do timing que isso for acontecer, mas com certeza as pessoas vão querer evitar esse sistema se tiver muita restrição, né? A gente vê isso em várias coisas, né? Quando você, né, tem uma restrição, você sempre busca um caminho, um workaround. No Brasil, isso é bem comum, né? Então, quando em alguns mercados ali começa a ter muita tributação, se o empresário tem uma forma de sonegar, ele vai fazer, né? Assim, o Bitcoin é uma forma de escapar disso que é imparável, né? Então, enquanto sonegação, em muitos casos, você ainda tem mecanismos que você consegue blindar, o uso do Bitcoin é muito mais difícil. Quem não é um pouco mais, sei lá, da nossa idade não lembra de quantos cheques circulavam como dinheiro paralelo
porque você não queria ir até o banco sacar o cheque, e aí você fazer o cheque circular. Dinheiro de papel também é isso, é um dinheiro que circula e não tem registro. No fundo, o Bitcoin é uma alternativa a isso, essa circulação que está fora dos olhos dos bancos e do Banco Central. Outra pergunta do Lucas. Quanto será a base monetária do CBDC brasileiro? Olha, não sei. Nesse piloto, primeiro que os reais digitais que estão sendo emitidos, eles são de mentirinha, só para testar, né? Mas pelo que o Banco Central fala, vai ser assim uma alternativa. Então, até pelo menos o que é público deles não é como se vamos acabar com o Pix, vamos acabar com o modelo tradicional de reservas e vamos usar só o CBDC. Não, eles estão querendo criar um sistema paralelo para concorrer com esses, com benefícios específicos na cabeça deles, né? Então, eu acho que aqui vai depender muito da demanda. Quanto mais as instituições lá participantes desse CBDC do Real Digital tiverem demanda por esse Real Digital, por usar depósitos tokenizados, né, fazer esses smart contracts, vai ter uma base monetária maior disso. Mas assim, não que isso vai acrescentar a base monetária atual, né? Eu imagino que seja um conceito de migrar, né? Então o banco tem lá um saldo na conta reserva dele com o Banco Central, ele provavelmente vai ter uma forma de falar ao Banco Central, pega X milhões do que eu tenho na minha conta reserva e emite isso como real digital na minha wallet lá. E assim, como eu sou cético que esse negócio tem utilidade, eu acho que vai ser muito pequena essa base monetária. E você acha que você enxerga que muda as tendências de expansão da base monetária do dinheiro fiduciário de alguma maneira? Ou, na verdade, continua a mesma tendência de, sei lá, cada vez mais impressão de dinheiro, cada vez aumento das dívidas? Tipo, os CBDCs conseguem mudar essa dinâmica de alguma forma? Olha, nesse modelo que a gente tem discutido, não, mas tem um modelo que o pessoal fala, né, do CBDC de varejo, que as pessoas não precisariam depositar o dinheiro em banco. Mas isso é o que todo Banco Central quer evitar, porque seria catastrófico para o sistema atual, né? Porque hoje você não consegue, como pessoa física, ter depósito direto no Banco Central. Você vai ter o depósito em algum banco comercial, e esse banco, né, tem o saldo lá no Banco Central, e é esse depósito que você põe no banco que permite ele expandir a base monetária através de crédito, né? Se o Banco Central criar uma CBDC de varejo, que você possa ter sua conta direto no Banco Central, usar o real tokenizado direto, o banco diminuiria de depósito. É como se fosse um bank run, né? Igual está acontecendo as pessoas Uhum. sacarem o dinheiro do Silicon Valley Bank, só que lá eles estão transferindo para o JP Morgan, então no final o net está sendo neutro, né? A quantidade de depósitos no sistema não está mudando muito. Né? Até tá porque está indo para alguns money market funds, para outros lugares, mas a maior parte está indo para outro banco que o pessoal entende mais seguro. Agora, se você tem esse real digital de varejo que é direto para o Banco Central, esses depósitos sairiam do sistema, e aí os bancos conseguiriam dar menos crédito, a base monetária diminuiria. Então, assim, esse modelo de CBDC acabaria diminuindo o M2, né? Você teria menos depósitos, teria menos criação de crédito, mas claramente nenhum banco central quer que isso aconteça, porque seria algo altamente deflacionário, que geraria, enfim, N problemas na economia, pelo estado que ela já está hoje, né? Então, eu acho que ela que pode ter, mas ao contrário do que as pessoas pensam. Tem gente que acha, pô, beleza, CBDC pode pegar e deixar a inflação muito maior, aumentar muito grande a base monetária, mas eu acho que dependendo de como ele for implantado, é o efeito oposto. Mas eu duvido que algum banco central vai fazer dessa forma. No fundo, eles querem evitar deflação a todo custo, né? Não é à toa que eles têm metas de inflação. Uhum. Uma outra pergunta aqui do Lucas o colapso financeiro mundial acontecerá antes da implementação dos CBDCs? E aí eu acho que ele está pensando em consequência do Silicon Valley Bank, toda essa questão de todos os bancos, sei lá, o Credit Suisse, o Deutsche Bank, tudo o que está acontecendo no sistema bancário mundial esse ano. Não sei dizer, mas assim, eu imagino que vai ter alguma modalidade de CBDC que vai ser lançada antes de ter um colapso desse, né? Porque isso é uma coisa que do real digital já está acontecendo agora, então talvez ano que vem já tenha isso em produção, rodando uma primeira versão. Não acho que vai ter um colapso financeiro global ano que vem. Então, se fosse apostar, eu apostaria que vai demorar mais para ter esse colapso. Não, e quando a gente fala um colapso financeiro mundial, dá uma impressão de um cataclismo, assim, tipo, sabe, se tiver um menos 2% no PIB de um país ou de outro, não é um colapso financeiro mundial, pelo menos não da maneira que eu entendo que essa pergunta está colocando, né? Parece Sim, uma questão terra arrasada, essa pergunta.
E eu nem acho que isso vai acontecer, né? Eu acho que o dólar ainda em algum momento vai valer zero e antes dele valer zero ele vai estar caindo, igual todas as moedas reservas do passado, né? A libra inglesa, a guilda holandesa, todas essas moedas já tiveram ápice, depois decaíram e depois, né? Algumas delas sumiram, outras estão no caminho de sumir. Então isso eu acho que acontece naturalmente, mas não é como se isso acontecesse antes de ter uma alternativa, né? Então o mercado migra para outro. Então, acho que esse colapso financeiro mundial, na verdade, não vai acontecer, pelo menos eu não chamaria de colapso financeiro mundial, Uhum. falaria uma mudança da ordem monetária mundial, esse tipo de coisa. Uma mudança de paradigma, né? Tipo, de como as coisas funcionam. É. Outra pergunta do Lucas: e como será a vida do comerciante barra empreendedor com as CBDCs? E aí eu vou adicionar um ponto. Tem alguma diferença para o Pix? Porque no fundo é isso, o Pix já está permitindo todo mundo preencher seu imposto de renda automaticamente, o que significa também que, cruzando os dados do Pix, muito vendedor ambulante, muita gente assim não percebeu, mas daqui a pouco vai começar a cair na malha fina do fisco. Então tem uma diferença entre o Pix e um CBDC para o empreendedor comerciante? Eu acho que não vai ter diferença não, porque, como eu falei, aqui é a CBDC de atacado, então é só mais uma alternativa ao Pix para os bancos se comunicarem e liquidarem as transações entre si, sabe? Então, não acho que vai afetar tão diretamente aí o usuário final. Boa. Daí a última pergunta dele é: a narrativa política coletivista será desmascarada com a guerra total ao dinheiro? Ah, eu acho que não, acho que é natureza humana isso daí e vai existir uma proteção contra ela, né? Já existe, né? Eu acho que o Bitcoin, para mim, ele é uma grande proteção contra a natureza humana. Então, acho que a natureza humana vai continuar existindo, vai ter gente ainda querendo impor suas vontades, suas ideias sobre as outras pessoas, só que isso vai ficar cada vez menos efetivo, pelo menos no campo monetário, que é onde isso sempre foi mais efetivo, vai perder efetividade, pelo menos para quem escolher fazer esse opt-out. Eu também não sou muito otimista sobre a mudança da natureza humana e eu concordo 100% com você. É uma questão de natureza humana. O ser humano, a grande maioria das pessoas não gosta de ir contra a manada, não gosta de ser do contra e é uma triste realidade, mas infelizmente a maioria das pessoas espera informações que vêm de cima para baixo. Então, a questão de narrativas como um todo, é muito difícil as pessoas conseguirem fugir de uma ou outra narrativa e ter um pensamento independente próprio. Tem um custo social, né? Você talvez vai ser cancelado pela sua tribo, pela tribo concorrente, assim, se você tem uma pessoa, sei lá, o que que os últimos anos mostraram, senão que se uma pessoa tenta ter uma opinião independente, que não é do lado A ou do lado B, ela vai ser atacada tanto pelo lado A quanto pelo lado B, não é que cada um pode ter sua opinião hoje em dia. Então eu também sou bem cético quanto à população geral como um todo acordando e percebendo que estão ocorrendo políticas coletivistas contra elas só porque está afetando o bolso delas e o dinheiro. Acho que as pessoas, enquanto não sentirem fome mesmo, enquanto não tiver uma questão Venezuela, Argentina, é muito fácil você passar o pano e sua ideologia turvar seu pensamento. E outro exemplo, assim, qualquer Estado democrático com dinheiro centralizado, isso vai acontecer, porque você vai ter ali 10% da população que vai ter mais riqueza que os outros 90 por N motivos, e é muito fácil você criar uma narrativa para esses 90 defendendo tirar o dinheiro desses 10% que tem mais para passar para os 90 que tem menos, como eles têm 90% dos votos, eles vão aprovar tudo isso, e com o dinheiro centralizado você consegue fazer essa transferência de renda, seja via imposto, seja via helicopter money, qualquer forma que você fizer. Agora, quando esse 10% tem Bitcoin, ele se blinda disso, então ele consegue proteger a sua riqueza. Então, eu acho que vai tornar a democracia menos efetiva em roubar o dinheiro da minoria para beneficiar a maioria e a classe política. Perfeito. Vitor, e a gente chegou no final da pauta. Então, deixa eu te perguntar, tem algum ponto que você acha que a gente não abordou e que teria sido importante ter sido abordado? Acho que não, acho que assim, é que como eu não sou um grande estudioso do real digital, até porque pelo que eu vi não me interessou muito, eu acho que eu não consigo nem ir muito mais profundidade do que isso que a gente
discutir. O que eu vejo muito de discussão na internet, eu acho que até motivou muito das perguntas, é aquele cenário muito apocalíptico de que o real digital, né, naquela versão de varejo, vai criar um grande sistema de controle. Eu não acho que é esse o caminho que vai acontecer. Posso estar errado sempre, mas eu tenho uma visão um pouco mais gradualista aí do que vai acontecer e eu acho que até o fato do Bitcoin existir, ele acaba sendo uma proteção que cria já incentivos contra excessos e extremos do outro lado. E na prática, como eu acho que também é algo que não vai ganhar grande relevância por não ter muita utilidade, por ele ser um dinheiro, de certa forma, até piorado, não é algo que tira meu sono. Então, acho que só terminar aí com uma mensagem de conforto para todo mundo que está perdendo sono com isso. Pelo menos eu não acho que vai ser esse pesadelo todo, não. Eu acho que dá para adicionar sobre com essa mensagem de tranquilidade que uma coisa que protege o Brasil nesse sentido é a nossa pobreza, né? Querendo ou não, a gente tem uma grande parcela da população que é desbancarizada e que não, sei lá, analfabeta digital também. A gente não pode instalar um CBDC sem condenar toda essa pessoa a uma miséria e a uma alienação de todo o sistema. E aí, beleza, tipo, muitas pessoas acreditam que o governo é maquiavélico e vai fazer isso de qualquer maneira. Mas eu acho que isso gera uma resistência muito grande, muito maior do que o movimento dos bitcoiners tentando resistir, dos libertários tentando resistir a gente. É uma parcela muito diminuta, mas a parcela do Brasil, no Brasil profundo, nas, sei lá, interior da Bahia, interior do Amazonas, que não tem acesso e que vai ser ouvido nesse momento de decisão, eu acho que ela não é desprezível e isso acaba gerando uma, no fundo, é como um freio contra a digitalização do dinheiro no Brasil, no meu ponto de vista. E outro mecanismo também é a teoria de jogos dos próprios políticos, né? A gente tem que lembrar que eles também são pessoas que também não querem ter esse controle, principalmente os corruptos, que são muitos, né? Então ele também não quer criar um mecanismo que facilite até o controle dele próprio, porque a gente vê que troca governo, o governo que entra faz de tudo para criminalizar o que sai, né? Antigamente era só em país menos desenvolvido, agora até Estados Unidos, né? Troca o presidente, já quer prender o presidente anterior e os dois lados, né? Até quando o Trump fazia a campanha, né, gritava lá o lock her up para Hillary. Então, assim, que político que vai querer ficar exposto de perder toda essa privacidade? Então, acho que não é interesse nem para quem manda e quem faz essas coisas que seja dessa forma. Perfeito, cara. Então, sei lá, agradecer sua presença de novo, agradecer seu tempo e, sei lá, passar a bola para você fazer, sei lá, suas conclusões finais, suas considerações finais. Bom, acho que já fiz as minhas considerações aí e o pessoal fica calmo com essa questão do CBDC, juntem sets e vai tudo ficar bem. Perfeito, Vitor. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo de novo e abraço. Obrigado.